E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um trecho de uma live que eu faço lá na Twitch. Para me acompanhar é só me seguir lá no site roxinho, beleza? Vamos logo pro vídeo de hoje. Eu queria falar sobre a forma como a esquerda trata realmente as mulheres. Vocês viram a última polêmica do Zé de Abreu com a Tabata Amaral? Tabata Amaral é uma figura controversa dentro da esquerda, né? Volta e meia ela dá uma opinião um pouco mais liberal, sei lá, ela se posiciona a favor da reforma da Previdência e aí a esquerda cai pesando em cima dela, né? Então, como ela não é uma esquerdista radical, volta e meia ela é cancelada dentro da esquerda. O que por si só já é uma demonstração de como a esquerda é muito radical no seu discurso. Ao passo em que uma pessoa como a Tabata não é muito benquista dentro do movimento por ser muito moderada. Esse episódio aqui do Zé de Abreu vai expor mais ainda esse radicalismo. Vejam só vocês. O IG postou a seguinte matéria. É preciso furar a bolha da esquerda e da direita e chegar ao povo, diz Tabata. Olha o que ela disse. É preciso furar a bolha da esquerda e da direita e chegar ao povo. Foi isso que ela falou. Essa é a chamada. É um discurso extremista? É um discurso pesado? É um discurso que você deveria atacar, se indignar por ela ter falado uma coisa dessas? Acho que não. Mas o tal do José Neves achou um absurdo e falou: se eu encontro na rua, soco até ser preso. Então é isso. Você tem aqui, claramente, um esquerdista. Por que claramente um esquerdista? Porque foi retuitado pelo José de Abreu. Por que você acha que isso aqui estava na timeline do José de Abreu, né? E por que você acha que ele está tão irritado assim com a Tabata? Pois é. Então, ó, para esse cara, esse discurso mais moderado da Tabata é suficiente para fazer ele sentir vontade de espancar ela até ser preso. E o José de Abreu concorda com isso. Foi lá e deu RT. Então essa é a esquerda que ama as mulheres. Essa é a esquerda que faz de tudo pelas mulheres que eles adoram. Se uma mulher sai um pouquinho da linha, se ela ousa pensar por si só, se ela ousa ter uma opinião que não é aceita dentro do movimento, eles tratam desse jeito. Que droga de empoderamento é esse? E isso aqui não é exceção, tá? Calma que ainda tem bastante tempo de vídeo, né? Como vocês estão vendo na barrinha de baixo. Calma. Você fala, você está generalizando. Calma, calma. Que a gente vai ver muito mais atrocidades como essa ao longo do vídeo. Mas vamos começar por aqui então. A Tabata Amaral falou uma coisa que chega a ser quase... É praticamente só o óbvio, né? Realmente, você precisa tentar, dentro da política, você tem que tentar conversar com o povo, porque se ficar se comunicando só para sua própria bolha e ela já se demonstrou insuficiente para fazer política, você não vai conseguir nada. Então não tem nada demais do que ela falou, mas para essas pessoas sim. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente tem aqui, ó, esse cara, que é praticamente um gentleman, ficou irritado com a repercussão, sei lá, ó, vão tomar no rabo. Em relação à Tabata, vagina não significa nada, fascista não tem sexo. Começa por aí, ó, ela virou fascista. É muito interessante porque fizeram uma comparação do comentário desse cara com um outro comentário do José de Abreu, que já se envolveu em várias polêmicas, tá? Não é a primeira vez que esse cara comete algum absurdo com uma mulher. Ele já cuspiu em mulher, ele já... Mano, esse cara é um baita de um escroto. E ele já falou isso aqui, ó. Fascista não tem sexo, uma vagina não faz uma mulher, assim como um pênis não faz um homem. Leiam Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou Carl Rogers, torna-se pessoa. Mas é muito para uma ignorante como a Vera Magalhães. Então aqui é uma outra treta, mas fizeram essa comparação, porque o cara lá estava dizendo a mesma coisa que o José de Abreu já disse. E isso aqui é muito revelador sobre a forma como essas pessoas pensam. Porque eles estão usando Simone de Beauvoir, papisa do feminismo, justamente para falar o quê? Que o fato de ser uma mulher não é suficiente para defini-la como mulher. Porque só é mulher se for de esquerda, se for feminista, se for extremista, ouso dizer. Porque a Tabata também se considera feminista, né? E de esquerda. Então, precisa ser de extrema esquerda, precisa concordar com cada linha do discurso para ser considerada uma mulher, porque senão não é. Aparentemente, o discurso da Tabata já deslegitima ela como uma mulher. E aí você vai me dizer que a esquerda se importa com as mulheres? Não. A esquerda se importa com o próprio discurso. A esquerda não defende mulheres, defende o feminismo como um movimento de esquerda.
Porque se alguém discorda do que o feminismo prega, já não é mulher. Eles vivem repudiando várias atitudes femininas, características femininas. Eles repudiam a feminilidade na mulher, de forma geral. Então isso já demonstra muito bem que não é pelas mulheres. É simplesmente pela ideologia política. Precisa concordar com tudo, porque se não concorda, é assim que eles tratam. E aí, né, ainda muito interessante, dentro de toda essa treta que aconteceu, é a forma como encontraram de jogar a culpa pro colo da direita, né, digamos assim. Ou dos bolsonaristas, pelo menos, né? Porque o José de Abreu, o bolsonarista da direita. Para repreender, então, um extremista de esquerda como José de Abreu, eles precisam chamar o cara de bolsonarista. Isso quando tecem alguma crítica, porque ficaram quietinhos na maior parte do tempo. Sleeping Giants comentou o caso da Tabata repreendendo quem estava falando bobagem sobre ela, mas nem citou o Zé de Abreu. Porque quando é alguém de esquerda, eles realmente dormem, né? Eles estão lá, os gigantes estão adormecidos, porque eles não vão bater em quem está dentro do grupinho. E quando bate, é assim. O Zé de Abreu é um bolsonarista de esquerda, como se essa atitude só tivesse começado a existir a partir do bolsonarismo, né? Antes do Bolsonaro, essas coisas não aconteciam. Não é como se a esquerda já fizesse isso há muito tempo, antes do Bolsonaro ganhar qualquer relevância no nosso cenário político. Não é como se a gente não tivesse Ciro Gomes lá atrás falando que a mulher dele só serve pra dormir com ele mesmo, né? A Patrícia Pilar. E ser acusado de algumas outras coisinhas mais ali com a sua ex. Não é como se o próprio Zé de Abreu já não tivesse falado um monte de merda no passado também. Não. Agora, essa é uma atitude bolsonarista, porque isso é o melhor que eles conseguem fazer, né? Quando tem alguém sendo escroto, só pode ser uma conduta que derivou de um movimento da direita. É o jeito deles de tirar o corpo fora, mesmo que eles sejam assim há muito mais tempo. E a gente tem até a Gabriela Prioli, que também se envolveu em algumas polêmicas aí e foi cancelada, mais ou menos cancelada pela própria esquerda por ser ponderada demais, tentando radicalizar nesse sentido para ficar de boas com a patotinha, né? Bolsonarismo de esquerda é perfeito para descrever essa galera. Não é perfeito, porque essa galera já fazia isso antes do Bolsonaro. Tem nada a ver. Esse padrão de comportamento já era extremamente popular durante os governos petistas. Seria mais correto falar que quando um bolsonarista é extremista e faz alguma merda, ele está se comportando como um lulista de direita. Isso seria mais preciso do que essa inversão que estão fazendo aqui nesse episódio da Tabata, do Zé de Abreu e enfim. Também é interessante pontuar isso aqui, ó, um comentário que o Renan compartilhou. No dia que Zé de Abreu incitou violência, Lula mandou força para ele. A quadrilha petista se revela novamente, previsível, ainda bem. Não estão conectados os assuntos, é só sintomático, né? Que o Zé de Abreu tenha recebido o soquinho ali do Lula exatamente no mesmo dia. Por outro tema, por outro assunto, mas você vê, né, que realmente o Lula apoia o Zé de Abreu, né? É chegado, é próximo dele. Até porque, ó, acabo de receber o prefácio do meu livro Abreografia, escrito pelo querido Lula. Então o Lula escreveu o prefácio da biografia do cara que tá aí se comportando como um bolsonarista, né? Agora, para não dizer que isso é um caso isolado, para não dizer, não, mas não é toda a esquerda que é assim, isso não é um padrão, foi só o Zé de Abreu que é um extremista desgraçado. Não. Porque aqui a gente tá pegando, ó, esse primeiro ponto é importante destacar mais ainda. Aqui a gente tá pegando uma mulher de esquerda, feminista, que simplesmente não é muito radical e que só por não ser muito radical, ela é ameaçada, constantemente escrotizada e cancelada e é até chamada de fascista por essas pessoas. Então você vê, se até alguém de esquerda é fascista na opinião do Zé de Abreu, por exemplo, quem é o real extremista dessa história? Se esse cara não tá na extrema esquerda, aonde que ele tá? Se até esquerda é direita demais pra ele. É uma direita extrema, fascista, né? Porque é como ele se refere. Os fascistas são a extrema direita. Tabata Amaral é extrema direita. Cara, quem tá completamente pro lado extremo não é a direita nesse caso. Então, né? Fica bem claro quem é o real extremista da conversa e não é exclusividade do Zé de Abreu. Novamente, a Tabata, ela é odiada por muitos esquerdistas, constantemente cancelada no Twitter, assim como a Gabriela Prioli, outra pessoa mais alinhada à esquerda,
tanto que antagonizava com Caio Coppola lá nos debates da CNN, e que volta e meia é considerada direita demais pra essa gente. Então, se Tabata e Gabriela Prioli são direita demais pra essas pessoas, como você vai me falar que eles não são extremistas, que eles não são extrema esquerda? E isso é importante, porque se você pergunta pra um esquerdista o que é a extrema esquerda, ele provavelmente não vai saber te falar. Porque na cabeça dele não existe nada de extremo dentro da esquerda. O que é um discurso de extrema esquerda? No máximo ele vai falar, a ditadura comunista. Mas ele não vai saber ver nada de extremista dentro do contexto político de esquerda que ele acompanha, que ele apoia. O PT não é extremista, o PSOL não é extremista. Essas figuras de esquerda que a gente tem no país não são extremistas. Não, esquerda é só moderada. Extremista é sempre a direita. Porque a janela de Overton tá escaralhada pro lado da esquerda, né? Então, realmente, até esquerda moderada vira extrema-direita na visão dessas pessoas. Porque eles estão totalmente do lado extremo. Então, dito isso, vamos ver como não são casos isolados e como quando a gente pega uma pessoa que definitivamente se posiciona do lado da direita, aí a coisa piora muito. Essa aqui é a Letícia Cheraquin. Ela é muito odiada pelos militantes esquerdistas. Muito odiada pelos progressistas no geral. Por que ela é tão odiada assim? Porque ela já se assumiu de direita. E aí você talvez tenha visto, né, alguma coisa dela ou algumas dessas pessoas falando sobre ela e fica pensando, não, mas não é só isso, ela é extremista, porque ela é racista, ela é preconceituosa, não, ela realmente fala coisas muito absurdas, ela tá lá naquele lado extremo. Não, cara, não é. Ela fez um TikTok zoando o BLM, comparando ele com a KKK. Isso foi uma das coisas que os esquerdistas acharam, nossa, que absurdo, olha que discurso extremista. Ela fez uma piada insinuando que BLM é equivalente a KKK. Existem algumas equivalências aí. Tanto BLM quanto KKK foram criações do Partido Democrata americano. Os democratas criaram a KKK. O BLM também. Você pode comparar eles dessa forma. Os dois são movimentos que têm um foco muito grande em questões raciais. Agora, é claro, KKK pró-brancos, BLM pró-negros, e você tem muito extremismo nos dois lados. KKK tirou vidas, BLM também. Você também teve atos terroristas praticados pelo BLM. É uma comparação desproporcional, é uma falsa simetria, porque a KKK era muito pior? Ok, a KKK era muito pior que o BLM, mas existe alguma margem para comparação aí. E ela fez uma piada sobre isso, né? Porque ela estava demonstrando que BLM também tinha questões que merecem críticas. Por causa disso, a militância odeia, mas odeia num nível completamente descabido a Letícia Cheraquin. Ela já falou outras coisas, já falou contra o feminismo, enfim, ela é uma mulher de direita que fala contra esses movimentos coletivistas. E aí você percebe como a esquerda não gosta de mulheres. A esquerda odeia mulheres. E digo mais, se tem uma coisa que a esquerda odeia, são mulheres empoderadas, mulheres com personalidade, mulheres que pensam por conta própria. Isso é o que a esquerda mais detesta. Porque eles não conseguem suportar a existência de uma mulher que não pense 100% dentro da cartilha feminista. Não dá. Para eles é um absurdo. Para eles nem pode ser chamada de mulher. Não pode ser considerada uma mulher que tem esse tipo de pensamento. Afinal, como disse Simone de Beauvoir, você não nasce mulher, você torna-se mulher. E o que é se tornar mulher? É ser uma feminista radical idiota que segue 100% uma cartilha sem questionar nada. Aí você é uma mulher, ou seja, um bichinho de estimação da esquerda. Isso que é mulher na cabeça dessas pessoas. Ela só vale se ela for um bichinho de estimação da esquerda. Porque se ela questionar alguma coisinha lá dentro, meus amigos, ela vai ser escrotizada num nível que é completamente desumano. Completamente desumano. Letícia Cheraquin, ela ficou grávida há um tempo atrás e perdeu o filho, certo? As pessoas do bem, as pessoas que amam as mulheres, que lutam por igualdade, que lutam pelo empoderamento feminino, foram totalmente nojentas e atacaram ela de todas as formas e até hoje usam pra caramba isso pra atacar a Letícia, pra fazer com que ela se sinta realmente mal por ter perdido um filho. Sim. Eu cheguei a ler também aqui, ó, e eu separei duas publicações que demonstram isso. Eu não vou mostrar pra vocês todos os absurdos que foram ditos aqui, mas, enfim, ela postou recentemente essas fotos suas
falando, gente, eu consegui, muito feliz que finalmente posso contar. Então ela, mais uma vez, está grávida. E você vê aqui, tem 2.800 tweets com comentários. Adivinha o que a maior parte desses tweets com comentários está falando? Já vou adiantar para vocês. Não estão parabenizando ela. Não. A maior parte desses tweets com comentários falam coisas tão absurdas que eu não poderia mostrar aqui nesse vídeo. De verdade, não poderia. E não é a primeira vez que isso acontece. Então, isso aqui é uma demonstração, ó. Caso isolado. Não. São só extremistas como o Zé de Abreu que faz esse tipo de coisa. Não. Talvez extremistas como o Zé de Abreu fazem esse tipo de coisa até com mulheres de esquerda como a Tabata, quando elas não dançam totalmente conforme a música. Mas com mulheres de direita, tem... Cara, eu falo com propriedade, beleza? Porque a minha namorada é uma mulher que omitiu opiniões de direita e eu vi de perto o cancelamento dela. E não é centenas de comentários, uma vez ou outra acontecendo porque ela se envolveu na polêmica. Não, todo dia são milhares de comentários completamente absurdos, desejando tudo de pior que você possa imaginar. Ameaçando, depreciando, caluniando, difamando, expondo endereço, combinando de se reunir para ir lá e espancar, tentando realmente destruir a carreira, destruir a vida de uma mulher, simplesmente por quê? Porque ela não pensa exatamente como a cartilha diz que ela tem que pensar, porque ela não é um mascote da esquerda. Então ela não é uma mulher de verdade. Porque ela tem opinião própria. Ela cometeu o crime de ser uma mulher com opinião própria. Deveria ser uma mulher empoderada, não é mesmo? Mas não. Porque ela tem que ser um mascotinho da esquerda. Caso contrário, ela só vai receber o ódio do pior tipo. Mas do pior tipo que você possa imaginar. Sério. Eu nunca vi um tiozão conservador ou qualquer coisa falar coisas tão absurdas quanto essas pessoas falam para as pessoas que supostamente eles defendem. Então aqui a gente tem um bom exemplo. Tem essa outra thread aqui, ó. Thread sobre o post da Letícia Chiraquim. E, cara, nessa thread ele compilou vários tweets, várias pessoas fazendo piadas. E todas essas piadas são sobre o fato dela ter perdido um bebê. São tentando diminuir, bater, tocar na ferida. Aqui, ó, ele separou 85 prints e uns 100 arrobas de uma publicação que ela fez. Só porque ele pegou alguns. Ó. Tem muito mais do que isso. Mas enfim, ele já separou esses. Nessa thread, ele separou centenas de pessoas atacando a Letícia Chiraquim e utilizando o aborto espontâneo que acabou acontecendo, né? Ou seja, a morte do bebê dela, usando isso para atingir ela. E aqui é a mesma coisa. Ela posta uma foto grávida e você tem vários, milhares de comentários de pessoas tentando atingir a menina novamente por causa disso. Sendo que ela ficou realmente mal. Ela sofreu com depressão, ela ficou muito mal quando isso aconteceu. E ela compartilhou isso nas redes também. Você acha que teve um pouco de comoção? Você acha que teve alguma empatia? Eu não sou obrigado a sentir empatia por esse tipo de gente, é o que eles dizem, né? Porque uma mulher de direita não é uma mulher, é um monstro. Ela não pode ter uma opinião que vá contra a ideologia. Não pode. Aí não existe empatia. Aí você tem que tentar destruir o psicológico dessa pessoa, a carreira. Você tem que tentar acabar com a vida dela. Porque isso não é uma mulher. Isso é um monstro que merece ser completamente pisoteado, linchado. Eles pegam essas mulheres, amarram em praça pública e juntam o grupinho de militantes pró-mulheres e entregam várias pedras nas mãos dessas pessoas para ficar lá atacando. Virtualmente, é claro. Mas é isso que eles fazem. É isso que essas pessoas fazem. E isso acontece todo santo dia. E são milhares, centenas de milhares de pessoas, de militantes esquerdistas, que dizem lutar pelas mulheres, que estão lá tecendo esse tipo de comentário. Isso é o padrão, isso é a regra, principalmente no Twitter. Se você utiliza frequentemente o Twitter, você sabe disso. O que mais tem é militante feminista fazendo exatamente isso. É impossível você falar que é a exceção, porque os posts mais engajados, as publicações que mais repercutem, utilizam exatamente essa narrativa. Trazem exatamente esse discurso. É isso, mano. Se isso aqui não deixa claro pra vocês que minoria pra esquerda é só mascote, é só um adorno que eles utilizam pra enfeitar o próprio discurso e controlar as pessoas pra conseguir uns votos, eu não sei o que falta pra você abrir os seus olhos, sinceramente. Como é que você pode ser pró-negro
se você só aceita que um negro pense da forma como você acha que ele deve pensar? Como é que você pode ser pró-mulher se é a mesma coisa? Ela só pode pensar como você impõe que ela deve pensar. Caso contrário, merece ser massacrado, cancelado, escrotizado, merece sofrer tortura psicológica, receber ameaça, merece tudo que há de pior. Você não se preocupa com as mulheres, com os negros, não. Você se preocupa só com o seu time, com o seu grupo, com a sua ideologia, com o seu discurso. Porque quem luta por liberdade de expressão, quem fala que você deveria ter direito para falar as coisas mais idiotas possíveis, simplesmente porque a gente deveria ter liberdade não só para concordar, mas também para discordar, é justamente a direita, né? Quem fala que um esquerdista pode ser realmente uma pessoa de merda, mas ele tem direito de ser essa pessoa de merda, é o pessoal da direita. Tem pessoas escrotas também na direita? Óbvio que tem. Mas a cultura do cancelamento foi desenvolvida, aperfeiçoada, difundida, especialmente pelos progressistas. Então, esse é o comportamento padrão dessa galera. Pode acontecer o contrário vez ou outra, mas não dá para comparar definitivamente. Porque um lado tem como principal princípio a liberdade. Então você luta para que todos sejam livres, homens e mulheres, independente das suas opiniões. O outro que diz lutar por igualdade só defende a igualdade dos seus, né? Uns são mais iguais do que outros. Porque quando não pensa como eles impõem que deveriam pensar, aí, meus queridos, aí o tratamento não vai ser nem um pouco igual. Vai ser bem diferente e vocês não vão querer assistir, porque é realmente nojento. Então tá aí, ó. É assim que a esquerda realmente trata as mulheres. É assim que eles veem as mulheres, como meros bichinhos que estão lá para cumprir o seu propósito político. Só. Por hoje é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Fortalece através do Apoia-se, se tornando membro, ou através do Pix, do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo aí na tela. Tudo isso ajuda demais, permite que eu continue fazendo o meu trabalho. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Valeu, vou indo, fui. Não querem escutar, não sabem conversar.